Alicia, pela percepção, dá para tentar compreender que ele não se sente, assim, ou sente talvez uma pressão exagerada de ter que ser um protagonista na seleção brasileira, e isso talvez o atrapalhe. E é essa conjuntura de fatores mesmo, porque na nossa enquete aqui, quem está devendo mais, você votou no Vinícius Júnior, né? Como é que você vê esse contexto todo? Eu acho natural que ele seja mais cobrado por ser uma das maiores estrelas e por ser alguém que pode fazer a diferença. É impossível remover de qualquer análise sobre o Vinícius Júnior o que ele passa sendo, né, a principal cara da luta contra o racismo e tendo sido vítima de milhares de ocasiões de racismo, seja no mundo digital, seja nos estádios, né, mais de 10 ou 11 acusações dentro do estádio até que a Federação Espanhola fizesse alguma coisa. Então, é uma luta muito dura, uma luta diária, e ela certamente tem influência. O que a gente vê, como a Mili muito bem colocou, é ele conseguir levar isso, potencializar, e como ele mesmo disse, fazer mais dentro de campo, seguir sendo, como ele mesmo se define, algoz de racistas dentro de campo no Real Madrid, e na seleção não conseguindo ter essa mesma eficácia. Mas aí, quem está tendo? Quem está brilhando na seleção mais do que brilha nos seus clubes? A gente elogiou o Igor Jesus quando chegou e já fez gol na estreia, o Luiz Henrique foi bem, mas assim, não tem ninguém que esteja jogando melhor, ou mesmo no mesmo nível que está jogando. Né? Então, assim, o Luiz Henrique consegue jogar melhor no Botafogo do que ele joga na seleção brasileira. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não funciona quando mesmo os atletas que atuam no Brasil caem quando chegam na seleção. Eu sempre acho que quando a gente compara, é difícil a gente comparar atletas que estão brilhando no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City, nos times de primeira prateleira europeia, porque a companhia não é a mesma. Né? A bola não chega do mesmo jeito. Esses times europeus que eu citei hoje são melhores do que a nossa seleção. Então, eu acho natural que caia um pouco, mas a gente vê mesmo jogadores que atuam no Brasil jogando menos. Então, alguma coisa não está funcionando e não é só desde o Dorival. Né? O Tite já vinha sendo muito criticado, depois a seleção passou pela mão do Ramon, depois passou pela mão do Fernando Diniz e foi aquela tragédia, e desde que chegou o Dorival, a gente não vê uma evolução, a gente, pelo contrário, vê uma involução. Né? O Brasil fez aqueles dois bons amistosos contra a Inglaterra e Espanha, em que brilhou a estrela do Endrick, que hoje nem convocado está, e de lá para cá, o que a gente vê é o puro festival de mediocridade. Né? Exatamente como a Miri falou, no máximo a gente faz uma partida decente, e decente não é suficiente para quem tem ambições de ser campeão do mundo, e decente não é suficiente para quem tem o trio de ataque do Real Madrid, quando está o Rodrigo, para quem tem a grande estrela do Barcelona hoje, que é o Rafinha. Então, não funciona. Eu digo que a maior decepção é o Vini, porque é onde está a minha maior expectativa, pela qualidade do futebol que ele apresenta no Real Madrid, que fez com que, né, a nossa expectativa fosse de que ele venceria a bola de ouro, mas ninguém está entregando. Né? E aí, como diz o Marcelo Barreto, meu colega lá no Sport TV, quando tem epidemia de má fase, a gente precisa olhar para uma coisa mais macro, né? Não são jogadores individualmente. Então, a gente tem problemas claros defensivamente, a gente tem problemas ofensivos, né? O primeiro tempo era aquele lá e cá, que não pode, gente, é Brasil e Venezuela. A gente não pode tomar 9, 10 finalizações da Venezuela no primeiro tempo, tá errado. Então, são muitas coisas para acertar, e o Vini é só, né, o principal nome dessa seleção, e hoje, claro, perdendo o pênalti, acaba ficando ainda mais nos holofotes. Deixa eu registrar algumas das participações do pessoal aqui no chat. Ó, o Vitor de Menezes mandou um superchat pra gente. Valeu, Vitor. Ele diz o seguinte: o problema do Brasil é técnico. Tem bons jogadores e nos clubes eles mostram isso. Mas na seleção não rendem o melhor. Técnico brasileiro já bateu no teto. Nessa hora sobra muito pro treinador. Isaías Santos, e o cara não coloca o Estevão para jogar e nem chama o Endrick. Depois falam de outro técnico para a seleção e acham ruim. E o Bruno Casário e o Dorival sem condições de ajustar a equipe se o técnico adversário muda a estratégia. O Dudu, para finalizar, ele fala: uma coisa é certa, o Gerson é titular absoluto. Então, ó, continuem participando aí, deixem o like aqui pra gente também, que ajuda o nosso programa.
Ô, Renato, ali você estava falando sobre os problemas defensivos, e de fato foi algo muito presente. A gente viu muito isso no primeiro tempo, né? O Brasil com muita dificuldade na saída de bola. O Ederson causou alguns calafrios ali. O que está acontecendo? Não era para esse tipo de coisa tá acontecendo, né? A defesa deixando bastante a desejar. Só no primeiro tempo, estava vendo os números, Venezuela teve 40% de posse de bola e sofreu 7. E na verdade, né? Conseguiu finalizar 7 vezes. Então, assim, levou muito mais perigo do que poderia, né? Do que deveria, pelo menos, né? A verdade, o Luiz, é que eu acho que o Dorival, assim como seus antecessores, ainda está meio perdido. Se a gente for lembrar como é que o Dorival começava com 2 cães de guarda de volante. João Gomes, que nem é mais convocado. Era o João Gomes e acho que o próprio Bruno Guimarães. Eu não me lembro com certeza quem era o companheiro dele. Mas era uma preocupação muito grande de fechar a cabeça de área. O time não desenvolvia. André agora, mas não foi o André desde o início, não. O André jogou sim, mas com o João Gomes era um outro. Eu acho que era o próprio Bruno Guimarães. Não me lembro quem era o segundo. Hoje, agora, ele está tentando fazer o contrário. Ele está tentando dar mais criatividade ao meio-campo. Quando ele tira o Paquetá e bota o Gerson é um cara muito mais talentoso que o Paquetá. Nenhum dos dois é um grande marcador. O Gerson consegue se virar bem e tudo, mas não pode ser o guardião da cabeça de área. Como acabou, aliás, no final do jogo, era ele que estava sozinho lá, né? E o Brasil não consegue desenvolver. Acho que o maior problema do Brasil é o meio-campo. O Brasil não tem um meio-campo talentoso que saiba proteger a sua defesa e armar o seu ataque. Nós temos jogadores, vamos dizer assim, eu ia usar um termo muito pesado, não são meia-boca. São bons jogadores, mas não são brilhantes. Nem o Gerson é brilhante para ser um grandíssimo armador da seleção brasileira. Ele é muito bom no nosso futebol, aqui no futebol brasileiro. Mas ele não é um grandíssimo armador. Então a gente fica dependendo única e exclusivamente de jogadas individuais dos atacantes. Savinho pela direita, Vini pela esquerda e Rafinha pelo meio. E uma bola que sobe para o Igor Jesus. Agora, eu, por exemplo, não entendo o Luiz Henrique não ser titular nesse time. Não há Savinho que me convença que é melhor do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, em todos os últimos jogos, entrou e fez gol. O Luiz Henrique hoje não entrou. Eu não entendo, por exemplo, também não usar o Estevão mais. O Savinho, para mim, na ponta direita, seria a terceira opção. A primeira opção seria o Luiz Henrique ou o Estevão, e a segunda, o que sobrasse. Se fosse o Estevão a primeira opção, o Luiz Henrique a segunda, e vice-versa. O Savinho, para mim, é a terceira opção. No entanto, é a primeira para o Dorival. Ele é um perna de pau? Não, ele não é um perna de pau, mas ele não é um jogador que faz a diferença. Os outros dois têm talento para fazer a diferença. Agora, o problema do meio-campo me parece meio insolúvel, porque não existe no futebol brasileiro. O Gerson já está sendo buscado porque está bem no Flamengo, tá? Mas não é um camisa 10. Quem é o camisa 10 do Brasil? Seria o Rodrigo? Também, quando jogou de 10, também não resolveu. E aí nós vamos, daqui a pouco, dizer o seguinte: está faltando o Neymar nesse time. Mas que Neymar é esse? Que Neymar é o que vai voltar para a seleção brasileira quando finalmente estiver liberado de todos os problemas físicos? Vai ser o Neymar lá de trás, da época do Santos, do Barcelona, até em determinados momentos no PSG, ou vai ser o Neymar do Sauditão, que nem joga? É duro reconhecer, mas é um jogador como o Neymar que está fazendo a diferença. Eu não vejo nenhum outro no futebol brasileiro que possa fazer essa função bem. Mas depender de um cara que tem só passado, hoje em dia ele não tem mais nem presente, depender no futuro de um cara que hoje em dia não tem presente, só tem passado, eu acho complicado. Mas concordo integralmente com um amigo aí que mandou um chat dizendo: os técnicos brasileiros, gente, tem que botar um técnico estrangeiro na seleção, gente. Já passou a hora. Bota o Abel Ferreira. Não quer o Abel Ferreira porque ele é zangado? Vai buscar o Jorge Jesus, que está louco para vir para cá. Sabe? Pode até, de repente, numa terceira hipótese, botar o Arthur Jorge. Mas os nossos treinadores estão todos eles um degrau abaixo. Quem pode, em breve, estar no degrau acima é o Felipe Luiz, por tudo que tem mostrado. Mas, pelo amor de Deus, nem pensar em Felipe Luiz tão cedo, tá? Faça o favor de deixar o rapaz se firmar. Você levantando essa campanha, crescer. Eu tô surpresa, hein, Renato? Não estou levantando campanha nenhuma. Pelo contrário, estou dizendo para não chamar. Mas é o único que eu vejo
com uma visão, uma coisa diferente do nosso futebol. O resto é tudo a mesma coisa, gente. O resto é tudo igual. Só muda o CPF. O Renato tocou em vários pontos aqui, vamos por partes. Ô, Mili, primeiro ele falou sobre o meio de campo da seleção brasileira, e é uma tecla que você vem batendo também há algum tempo, né? Você já defendeu que, por exemplo, o Matheus Pereira deveria ter mais oportunidades na seleção brasileira. E que falta esse cara cerebral, né? Esse camisa 10, assim, mais clássico ali na seleção. Paquetá já foi banco, será que ele perdeu a posição? E me parece que no início o Dorival, a seleção sentia falta de uma criação maior e ele vem tentando fazer essas modificações e aí a defesa ficou exposta, tanto que sofreu o que sofreu hoje. Tá meio que um cobertor curto e ele não tá conseguindo acertar ali esse setor, Mili. Então, é que eu acho que existe esse meio de campo. Primeiro, gente, por que a gente idealiza um Neymar que nunca existiu na seleção? Esse Neymar, com o qual a gente sonha, ele nunca jogou na seleção. O Neymar teve lampejos na seleção. Mas quando o Neymar foi o Neymar na seleção? E eu não acho nem... Agora, então, Renato, assim, eu acho que tá mais o Neymar do Sauditão do que qualquer outra coisa. Dificilmente ele seria um 10. O meu meio de campo é André, Gerson, Matheus Pereira. É um meio de campo bem tradicional, um volantão, um camisa 8, que para mim é o Gerson, que também marca, e um meia, um 10 clássico. Tira o Matheus Pereira, põe o Ganso, rola também. E a gente tem bons atacantes, gente. A gente tem atacantes fenomenais. O Rafinha como atacante funciona. O Luiz Henrique é fora de série. O Vini, né? Um ataque com o Rafinha mais centralizado, o Luiz Henrique pela direita e o Vini pela esquerda, é um senhor ataque. Com esse meio de campo, dá liga. Mas é um meio de campo que ninguém banca. Não se banca mais isso hoje. Não tem mais, ninguém convoca mais o 10. O Dorival até convocou, né? Mas o Matheus Pereira não teve chance na seleção. Hoje o Luiz Henrique entrou, Renato. Ele estava lá, ele entrou no finalzinho, Não, né? Pois é, no finalzinho. Entrou aos 20 do segundo tempo. E o Estevão entrou aos 40 e tanto. Isso, exato. E o Luiz Henrique causou um incômodo lá. Ele fez das dele, né? Ele, desde o começo, teria feito muito mais. Então, eu acho que a gente deixou de formar meias, né? Não é que a gente não tem meias porque os meias sumiram por uma força divina. Não, porque quando a gente, na base, vai formar jogador, formamos volantes. É isso, é marcação. Marca aí, meu filho. Não vem com essa história de jogar soltinho, querer lançar. Não, não. Vem aqui aprender a marcar. Então, por exemplo, o Gerson é um cara que foi sendo feito volante. Mas o talento dele é um talento de meia. É um talento de camisa 8, aquele Flamengo de Tita e Zico, né? Funciona, Adílio e Zico, funciona. Né? Ah, mas era um futebol, agora o futebol é mais intenso. Bom, mas a gente tem, o Matheus Pereira é um cara intenso, sabe? É um cara que segura a onda, também volta para marcar. Então, assim, a gente tem, mas não se convoca, porque é essa coisa, marcar. E a gente hoje marcou, né? A gente marcou, até que direitinho, que não levou o segundo gol. Gente, é lastimável. Ô, Alicia, o pessoal está comentando aqui, né? O Danilo Silva diz: discordo, Mili. Na seleção, o Neymar sempre foi bem, mesmo nos piores momentos dos clubes. E já o DM concorda com a Mili. Pois é, o próprio Neymar nunca foi decisivo. É claro que o Neymar sempre gera muita discórdia, né? Uns defendem, outros criticam. E esse momento da seleção, que a seleção não vai bem, isso aumenta talvez a importância do Neymar, mas aí a gente coloca que Neymar é esse, que não joga há um ano por uma lesão e que voltou e aí no primeiro jogo já se machuca de novo e agora já está ficando aí mais tempo fora e talvez deve voltar só no ano que vem. A gente não sabe nem se vai voltar no clube dele ou se volta para o futebol brasileiro, ainda está nessa indefinição de carreira, ou seja, que Neymar é esse que a seleção está dependendo? É uma coisa meio complicada, né? Eu achei bem apropriado que o nome do espectador que fez o comentário é DM, né? Que é de onde o Neymar não tem saído nos últimos anos, né? Que tem sido uma parte tão grande, né, tão integral da vida do Neymar. E eu acho que assim, a expectativa em relação ao Neymar aumenta na mesma proporção que a nossa decepção com a seleção brasileira.
né? Você está vivendo um mau momento, o que você faz? Você se apega em alguma coisa, você se apega num sonho, numa solução mágica. Mas eu tô com a Mili, que o Neymar nunca foi esse cara, né, tão decisivo, haja visto o fato de que o único título que ele tem pela seleção brasileira principal, né, claro, tem o título olímpico, que era muito importante naquele momento, era inédito, mas pela seleção principal só tem uma Copa das Confederações, né, a Copa América, que essa geração vence, é sem ele, né, ele não conseguiu, ele foi importante, mas não conseguiu ter um papel decisivo nas Copas do Mundo. Mas independente do passado do Neymar na seleção, ele não estava entregando pela seleção em outubro do ano passado, quando ele se machucou, e ninguém sabe o que vai ser o Neymar pós-lesão. Né? A gente fala muito, o Ronaldo, fenômeno, se reinventou depois da pior lesão da carreira dele. Ele tinha 24 anos. Né? E ele fez uma recuperação e ele realmente se reinventou, ele passou a jogar de maneira diferente, ele passou a ser um jogador muito menos do drible e muito mais eficaz. O Neymar já tem mais de 30 anos, o Neymar não é este cara novinho, então a gente não sabe quem ele vai ser, né? E é difícil imaginar que depois de passar por uma lesão como essa, e agora mais uma lesão muscular em cima, né, da lesão do joelho na volta, né, nesse retorno, mais 4, 6 semanas fora, que ele de repente vai entrar numa máquina do tempo e vai ser o Neymar do Barcelona. É muito difícil, mesmo, fisicamente. Então, eu acho que é ficar sonhando com um grande ponto de interrogação. Né? E acho que parte desse sonho está muito alimentado pelo que eu chamo do Neymar do videogame. O Neymar do videogame não se machuca. O Neymar do videogame tem 95 de overall. É um cara que não erra, né, é um cara perfeito. Então vai se alimentando esse sonho em cima de uma figura que é literalmente imaginária. Imaginária. A gente não tem a menor noção do que o Neymar vai ser na volta. Então se apegar a ele é muito complicado.